O que é a doença do prêmio Nobel que pode afetar as mentes mais brilhantes? Ela costuma ser chamada de doença do Nobel, efeito Nobel, síndrome Nobel e até Nobelite. Busto de Alfred Nobel, cientista que questiona a visão do prêmio como sinal de inteligência ou genialidade. Ganhar o prestigiado prêmio não é condição fundamental para sofrer do problema, mas a longa lista de vencedores da Academia Sueca que sucumbiram a ele e não deixa de ser impressionante. J. Pierre Curie, Física, 1903. A Santiago Ramon y Cajal, Medicina, 1906, passando por Richard Smalley, Química, 1996, e Luc Montagnier, Medicina, 2008, para citar apenas alguns. Longe de ser um diagnóstico oficial, o termo é usado de forma irônica para expressar o fato de que alguém altamente inteligente e capaz em uma área do conhecimento não necessariamente terá o mesmo desempenho em outra. Você não esperaria que pessoas muito inteligentes fizessem coisas estúpidas, mas o fato de que existem cientistas vencedores do Prêmio Nobel que também são conhecidos por endossar ideias estranhas e alimentar crenças erradas deixa claro que há uma desconexão entre ciência ou êxito científico e racionalidade. Argumentando Sebastian Diegues, pesquisador de neurociência do Laboratório de Ciência Cognitiva e Neurológica da Universidade de Friburgo, da Suíça, a BBC News Mundo, serviço de notícia em espanhol da BBC. O surpreendente número de ganhadores do Prêmio Nobel que abraçam teorias que beiram o absurdo, acrescenta a Shawn Bowes, doutorando em Psicologia Clínica da Universidade Emory, dos Estados Unidos, mostra que o pensamento crítico está vinculado a uma área específica do conhecimento, não ao conhecimento em geral. Ou seja, alguém, não necessariamente o Nobel, pode ter grande conhecimento de biologia, história, psicologia ou o que quer que seja, mas isso não significa que vai aplicar um pensamento crítico quando se trata de astrofísica ou outros temas fora do seu alcance. Quando se trata de assuntos fora do nosso domínio, tendemos a recorrer a preconceitos ou atalhos mentais para tomar decisões ou dar sentido ao mundo e não submetemos esses conceitos a uma avaliação rigorosa, como faríamos com temas que nos são familiares. Na verdade, aplica-se o mecanismo de pensamento crítico exige muito mais esforço e consciência do que provavelmente estamos confortáveis em admitir, diz Brouwers. Resumindo, a inteligência não nos imuniza contra ideias malucas. Além disso, acrescenta Brouwers, muitos pesquisadores mostram que o pensamento crítico é bastante apartada da inteligência. O que é doença dos prêmios Nobel que pode afetar as mentes mais brilhantes? Enquanto a inteligência é uma habilidade que nos ajuda a desenvolver problemas e adquirir informações, o pensamento crítico tem a ver com o que fazemos com essas informações e o que significa do que atribuímos a ela. A inteligência torna mais provável que possamos pensar criticamente, mas certamente não garante que seremos bons pensadores críticos, especialmente quando a emoção e a intuição entram em cena. O prêmio dos imortais. Embora todos possamos cair na armadilha de tentar discutir com desenvoltura tópica que estão além da nossa compreensão, Eufrénios Diamandes, professor e chefe de Bioquímica Clínica do Departamento de Medicina Laboratorial e Patobiologia da Universidade de Toronto, no Canadá, acredita que no lugar do Nobel é especial e limita a Nobelite exclusivamente ao prêmio. O Nobel é muito diferente de qualquer outro prêmio que um cientista pode ganhar.
É uma distinção única que o seu ganhador imortal, ninguém se lembrará de você se você ganhou um grande prêmio em outro lugar, mas o mundo inteiro vai se lembrar de você se você for um ganhador do prêmio Nobel. Ressalta, esse reconhecimento faz com que laureados sejam tratados de forma diferente como se fossem celebridades, e o perigo é que alguns, mas não todos, acreditem que a medalha dá a eles a oportunidade de realizar projetos e atividades com os quais não estão familiarizados. Depois de curar pacientes com diabetes com insulina, Banting se propôs a curar o câncer. O exemplo clássico é o de Frederic Banting, que descobriu a insulina no início de 1900. Assim que curou alguns pacientes com diabetes, pensou que poderia curar o câncer. Ele tentou, mas como sabia tão pouco sobre o assunto, é claro, não conseguiu, diz. Para Diamandis, o gibelite é um comportamento narcisista semelhante ao hubris ou síndrome de hubris, conceito que descreve o orgulho extremo, a arrogância, a confiança excessiva associada ao poder, assumindo por alguns premiados que acreditam ter poderes sobre-humanos e a capacidade de resolver qualquer problema que surja em seu caminho. Alguns dos prêmios nobres com ideias absurdas. Lidos Pauling, 1901 e 1994. O que é a doença dos prêmios Nobel que pode afetar as mentes mais brilhantes? Cientista americano ganhador do Prêmio Nobel Química de 1954, paz em 1962, ele foi um pioneiro da química moderna com sua descoberta sobre a natureza das ligações químicas e as estruturas moleculares da matéria aplicando a mecânica quântica. Em paralelo, Pauling chegou a defender que altas doses de vitamina C poderiam ser eficazes na cura de doenças como o câncer e a gripe comum. Seus estudos continuam múltiplos erros e a eficácia da vitamina C para tratar essas doenças nunca foi comprovada. James Watson, 1928, presente. O que é a doença dos prêmios Nobel que pode afetar as mentes mais brilhantes? Cientista americano, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1962, que dividiu com Maurice Wilkins e Francis Crick, por sua descoberta da estrutura da dupla hélice do DNA, considerado um divisor de água da ciência moderna. Watson endossa ideias pseudocientíficas racistas que argumentam, por exemplo, que negros são menos inteligentes que o branco e que as diferenças de QI se devem a fatores genéticos. O biólogo também já afirmou que a exposição à luz solar em regiões próximas ao Equador aumenta o desejo sexual e que as pessoas gordas são menos ambiciosas. Luc Montagnier, 1932 a 2022. O que é a doença dos prêmios Nobel que pode afetar as mentes mais brilhantes? O virologista francês Luc Montagnier recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2008 por ter conseguido isolar o vírus da imunodeficiência humana HIV pela primeira vez. Um ano depois de ser agraciado com o prêmio, ele sustentava sem nenhuma comprovação que a água guardava a memória de ondas eletromagnéticas supostamente emitida pelo DNA de vírus e bactérias. Ele também recomendou a ingestão de mamão fermentado contra a doença de Parkinson e criticou as vacinas contra a Covid-19, que acusou infundamente de ser causa do surgimento de novas variantes do vírus. Ivar Giaber, 1929, presente. Físico americano de origem norueguesa, ele dividiu o Prêmio Nobel de Física com Leo Isaac e Brian Josephson em 1973 por sua descoberta sobre fenômenos de tunelamento em sólidos.
Em diversas ocasiões, o pesquisador expressou seu ceticismo em relação ao aquecimento global, que disse não representar um problema, e descreveu uma nova religião. Por outro lado, Diamantes lembra que o Nobel costumava ser concedido várias décadas depois que o pesquisador fez sua descoberta, que não é exatamente quando suas habilidades cognitivas estão no auge, observação com a qual Diegues concorda. A ideia média do prêmio Nobel é em torno de 70 anos. Os anos mais brilhantes dessa pessoa já passaram, diz o neurocientista, que também questiona a visão do prêmio como sinal de inteligência ou genialidade. Você pode descobrir algo porque teve sorte, porque você era a pessoa certa no lugar certo. Também tem havido um número crescente de críticos ao Nobel, pelo menos no âmbito científico, porque ele premia o indivíduo, sabendo que a ciência geralmente é um processo social, diz Diegues. O maior problema, argumenta, é que algumas dessas pessoas com conhecimento profundo em alguma área específica que a maioria de nós não entende se torna uma voz importante no debate público. Mas o fato de você ter feito uma descoberta importante em um tema muito específico não lhe dá o direito de pensar que tem ideias melhores do que os outros em outras áreas, conclui Diegues. A humildade até agora continua sendo um dos melhores remédios.